Bom dia! Tudo bem com você? Então, a gente estava vindo aqui só uma vez no mês, por mês, considerando que eram muitos os compromissos e a gente assim muito atarefado, para dar aquela saudade e trazer a cada mês, a cada princípio de mês ou meado de mês, uma palavra que o Senhor tenha colocado nos nossos corações para repartir com vocês, nossos amigos, nossos irmãos, nossos seguidores. Uma palavra assim para estarmos compartilhando, como quem compartilha o pão. Mas hoje, domingo, né? Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos na palavra de Deus. Eu gostaria de deixar com você uma meditação devocional na carta aos Filipenses, no capítulo 13. Não, capítulo 3. Desculpa, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 9 em diante. Pronto, você já abriu a sua Bíblia? Podemos ler? Vamos ler juntos? É tão bom, né, quando a gente compartilha a palavra de Deus. Isso alegra o nosso coração. O domingo é um dia em que os cristãos, todos os cristãos, costumam estar na casa do Senhor, em comunhão uns com os outros, com os irmãos, compartilhando da palavra, exaltando o nosso Senhor e Rei, declarando a Ele o nosso amor, a nossa adoração e o senhorio do Senhor nosso Deus nas nossas vidas. E quando a gente não está na casa do Senhor, nós somos casa espiritual. Nós somos a igreja de Cristo, então nós precisamos ter em mente a consciência de que nós somos adoradores por excelência. Nós proclamamos a palavra de vida eterna. O evangelho da cruz e da ressurreição de Cristo são as boas novas de salvação que nós, cristãos, procuramos viver em novidade de vida e levar e repartir com os outros, até que Cristo volte. Amém? Então vamos ler? Pronto? Já abriram as vossas Bíblias? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9 em diante. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aleluia. Glória a Deus. E ainda mais adiante, no versículo 12, vamos continuar. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, apóstolo Paulo falando, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? E avançando para as que estão diante de mim. Versículo 13 e 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que assim nós possamos fazer. O ano está chegando ao fim. Mais um pouquinho e o ano de 2020 estará terminando. Mas eu quero deixar com você esta palavra. Vamos esquecer. Não é abandonar tudo que vivemos, todas as experiências, não. Nós somos resultado do nosso ontem, do passado. Somos parte do presente que estamos vivendo, precisamos viver o presente, mas olhando para frente, para aquilo que está diante dos nossos olhos, para o futuro, e confiando naquele que tudo pode, olhando para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se estamos aqui hoje, se chegamos até aqui, é porque nós vivemos pela fé, amém? Fé em Cristo Jesus,
Na sua palavra, ele é o verbo vivo. E eu quero deixar dentro desta palavra uma palavrinha da meditação do devocional de Charles Spurgeon. O poder da sua ressurreição, que está baseado neste texto, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10. Mas eu vou trazer aqui para você não toda a meditação ou todo o relato da experiência de Spurgeon, mas vou trazer apenas parte do que tem falado, que o teminha que ele trouxe aqui é o poder da ressurreição. Há um segredo, não há não? Você concorda comigo? Se você pudesse estar aqui no bate-papo comigo, nessa interação, você ia poder falar assim, sim, Débora, há um poder na ressurreição. Por quê? Quando Cristo morreu a nossa morte, ele morreu na cruz, levou no Calvário, no madeiro, os nossos pecados, toda a punição, toda a dívida que estava sobre nós, toda a condenação de morte eterna, o Senhor Jesus levou ali na cruz em meu e em teu lugar, no lugar de toda a humanidade, né? Porque ele veio para os seus, muitos não receberam, né? Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos por adoção em Cristo Jesus. Se você, meu amado, minha amada, teve esta experiência, você pode dizer que você vive em Cristo Jesus, amém? E você pode deixar aquelas coisas que para trás ficam. E que coisas são essas? Todas as lembranças que trazem dor. Que sim, nós não vamos esquecer. O que passou, passou, mas a gente vai lembrar. Mas lembrarmos, sim, com gratidão a Deus no final deste ano que se aproxima, por tudo que vivemos e que somos sobreviventes em meio a todo esse caos que reina sobre a face da terra. Nós somos sobreviventes em Cristo Jesus. Pela graça do Senhor, nós caminhamos nessa terra, porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E eu vou ler aqui um pedacinho da meditação de Spurgeon, quando ele disse assim: mas conhecer um Salvador ressurreto, presta atenção, mas conhecer um Salvador ressurreto que me justificou e perceber que ele me conferiu nova vida, concedendo-me a chance de ser nova criatura por meio de sua própria novidade de vida, é de fato a experiência mais nobre que há, e ninguém deve se contentar com nada menos nobre. E que você, meu amigo, possa conhecer o poder da ressurreição de Cristo, porque quando Cristo morreu, ele não ficou. O túmulo está vazio. Amém? O túmulo está vazio, como testemunho de que o Senhor Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou para que possamos ter vida, e vida eterna, e vida em abundância, para que tenhamos vida em Cristo Jesus. E esta é a vida que precisamos ter, a vida de Deus. Uma vida, não é que não tenhamos sofrimento, não, porque no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou. As aflições deste tempo presente, guarda essa palavra, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele tomou a chave da morte, do direito à vida em suas mãos. E por isso nós podemos cantar o cântico da vitória. A ressurreição de Cristo é algo muito nobre. A gente poder experimentar da morte de Cristo, que foi em nosso lugar, mas muito mais nobre ainda é sabermos que essa morte não foi em vão, porque Jesus ressuscitou. Se não houvesse ressurreição, não teríamos garantido a vitória. Estaríamos perdidos para sempre, mas hoje nós temos direito à vida eterna. E sabe qual é o segredo?
Enquanto caminhamos nessa terra, há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, de lá para cá, a igreja do Senhor Jesus, ela vem caminhando nesta terra, desde a igreja primitiva, a igreja do Senhor, desde a igreja primitiva, nós somos hoje o resultado daquele evangelho, quando houve a diáspora do evangelho que se espalhou por todos os continentes, por todo o planeta Terra. E hoje, como igreja de Cristo, onde você está, em qual cidade você se encontra, em qual país, em qual continente, você pode testemunhar que Cristo vive em nós. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E Ele tem nos garantido esta certeza de vitória. Quando Jesus subiu ao céu, Ele disse aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for, virá o Consolador. O Espírito Santo do Pai, Ele está na terra, se movendo através da igreja de Cristo, que somos nós. Por isso precisamos levar esse evangelho. Não podemos ficar calados, precisamos estar em alegria, porque o Senhor reina, Ele vive. Você já parou para pensar quanto é nobre isto? Por que estou enfatizando essa palavra? Porque precisamos viver, precisamos mostrar essa alegria que está em nós. Não que não tenhamos sofrimento, não que não tenhamos problemas, não que não tenhamos perdas, temos sim. Porque o sol, ele tanto brilha para o justo como para o injusto. O nosso Deus, ele é justo. Ele não tem como falhar com a sua própria lei. Os seus decretos, ele mesmo cumpre. O que está determinado na sua palavra, ele cumpre. Amém? A maior profecia e a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Vamos ficar com essa palavra, o poder da ressurreição. Vamos viver de maneira que possamos testemunhar daquilo que temos visto e ouvido, do que Deus tem feito na nossa vida. Daqui para frente, estamos a um mês do final do ano, ok? Hoje é dia 22 de novembro do ano de 2020. Vamos começar a arquivar, fazer um portfólio. Vamos começar a colocar em dia todas as experiências vividas neste ano. E se você só tiver tristeza para contar, agradeça a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus porque algum propósito Ele tem na tua vida, amém? Vamos fazer isso? Sabe por que eu estou te falando? Enquanto educadora, professora, eu tenho que dar conta até o final do ano de todas as aulas que eu dei do ensino remoto online. Eu tive que arquivar tudo, zipar e mandar tudinho lá para o colégio no qual eu faço parte, no qual eu tenho a minha matrícula. Então, assim como eu tive que prestar contas, eu pude ver quanta coisa boa, quanta coisa que eu compartilhei com os meus alunos, mesmo ainda que não presencialmente. E houve uma interação, houve troca nos comentários, e é bom você saber que você pode avaliar o seu aluno. E nós estamos sendo avaliados pelo nosso Deus. Ele quer saber como foi que nós demos conta deste ano. Foi uma folha em branco que tivemos para completarmos, e que a gente não venha se esquecer que nós vamos dar conta a Deus no último dia. Porque eis que breve vem o Senhor Jesus. Eu não posso te dizer o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. Tudo caminha para o cenário que está se formando, para aquele grande evento, quando o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva e vamos ter que prestar contas. Amém? Uma noiva, quando ela está se preparando para um matrimônio, ela tem que se cuidar. Ela tem que se preparar, tem que manter-se saudável, robusta, tem que se importar não apenas com a aparência externa, mas o que vai no seu interior. Então, assim somos nós, precisamos ser ataviados, precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vai estar lá naquele dia? Eu quero estar. Eu quero ser achada entre aqueles que estarão subindo naquele grande dia do Senhor. Amém? Receba essa palavra. Tenha uma semana de alegria e não esqueça, dever de casa. Pega um caderno. Se você não tem, de repente você consegue algumas folhas ou compra um caderninho, faça anotações de todas as suas experiências